Então, outro ponto também interessante, né, que é o que eles chamam de callback hell, né, que é o callback hell. E o callback hell é basicamente, alguns chamam de Hadouken, né, em português eles chamam de Hadouken, né, que é basicamente você faz um código, que já considera um barrigão, né. Eu nunca fiz isso, para ser sincero, porque eu já aprendi direto, já aprendi a programar direto, né, em Angular, em TypeScript, então não cheguei a pegar isso, mas eu já vi alguns exemplos, né, o que seria um Hadouken, né, que é basicamente um callback, né, que é uma função chama outra, chama outra, chama outra, chama outra, e chega no final, você chega aquele Hadouken aqui. Isso é um Hadouken, uma piada que o pessoal faz. Então, ou seja, não existe isso, por quê? Porque o Angular, ele incorporou, né, como parte dele, a biblioteca chamada RxJS, que a gente vai ver. Ela tem várias funções, né, funções bem ricas, né, inclusive tem livros somente só sobre RJS, né, livros somente sobre isso, sobre essa biblioteca. Mas a técnica que a gente vai mais usar desse tipo de biblioteca é conhecida como subscribe, né? O subscribe ele tem essa função basicamente de você avisar que você está esperando que aquilo, quando alguma coisa acontecer, você será avisado. Isso é bastante útil, por exemplo, em situações onde você quer talvez acessar, né, o componente um por um, né? Sempre que estiver disponível você acessa, disponível você acessa. Isso é bastante útil em várias funções. A gente vai ver, por exemplo, está acessando um banco de dados, e você quer, quando cada documento for devolvido, você quer acessar uma variável daquele documento e salvar em algum ponto. Isso é bastante útil, né? Eu uso bastante isso. Talvez outro ponto interessante que eu gostei muito são os formulários. O Angular tem toda uma biblioteca chamada, não somente uma biblioteca bem feita, assim, complicada, mas tem desde biblioteca mais simples até biblioteca um pouco mais complicada, como por exemplo o Form Builder, Group Builder. A gente vai ver tudo isso. Eles são já criados no Angular, além deles serem bastante ricos em opções, em implementações que você pode, bastante rico em formas de você implementar, eles também é bastante rico em questão de até de você programar, entendeu? Eu já fiz isso. Você consegue você mesmo criar sua própria validação, né, do formulário. Né? Você consegue validar você mesmo. Então, se você tem uma validação que não existe na biblioteca padrão do Angular, você consegue criar. E não é difícil, eu já fiz isso, né? Você consegue criar, claro, você vai ter que programar, é por isso que existe a forma de validação padrão versus a forma de validação que você mesmo cria. A que você cria, você vai ter que programar. Então, talvez a sua validação seja difícil, mas as validações clássicas, como observar se a pessoa entrou com um campo específico, observar se a pessoa entrou com um e-mail, que são clássicos, né? Quando eu programava, como eu comentei, eu programei um tempo em Express, né? Um tempo bastante curto. E nesse caso específico você precisava de bibliotecas, né? Separadas, né? Bibliotecas independentes, e às vezes a biblioteca tinha de instalar e não era fácil de usar. O Angular já incorporou isso e é bem fácil de fazer. Talvez uma das maiores inovações foi o teste, né? Testes, cada vez mais, nós temos um curso sobre isso, né? Sobre o teste no Angular. Teste tem ficado cada vez mais presente, né? Cada vez mais, eu já dei aula para vários alunos, né, que eles são pagos nas empresas para trabalhar somente com teste, somente fazer teste, né? Fazer teste nos programas. Então, as empresas contratam pessoas especificamente para criar os testes, né? Tem teste que pode ser feito no final, e tem teste que é feito durante, né? Test Driven Development, Test Behavioral Development. São técnicas que você já desenvolve testando. Mais uma frase que eu ouvi, não importa se você faz o teste durante, se faz o teste no final, é importante que você faça o teste. Talvez a gente não vai cobrir teste nesse curso de forma, porque o curso vai ficar muito longo. Eu fiz um experimento uma vez de lançar um curso do Angular com teste, né? O curso ficou muito longo e o curso não andou tanto, né? Porque teste já é uma forma de programação, teste já é uma coisa assim que exige tempo e atenção. Então não deu muito certo lançar um curso onde que eu focava em teste, focava no Angular, mas no mundo real eu sugiro que você foque em teste, né? Eu tenho tentado fazer isso na minha vida, não adiciona uma camada mais de, vamos dizer assim, de problemas, uma camada mais de códigos, mas a longo prazo tem uma certa vantagem e também ajuda você a entender o que você está fazendo, né? Que quando você para testar, você tem que falar, mas o que eu estou fazendo aqui, entendeu? Então, assim, a minha experiência também é questão de documentação também, porque o teste ele fica disponível junto com o código. Então, qualquer pessoa que estiver externamente, ela consegue ver e testar o que você testou, ou talvez até fazer o que você fez. É uma forma de documentação para programador, né? Assim, especificamente para programador, além de ter as vantagens de você garantir a qualidade do seu código.